Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. É domingo, dia do Senhor, dia de nós participarmos da Eucaristia, caminharmos com a nossa comunidade, ouvirmos a palavra de Deus e convivemos juntos. Esse momento importante e bonito, cada domingo, estamos juntos como família de Deus. Hoje nós celebramos uma festa mariana, uma solenidade, a Assunção de Maria. No Brasil, a festa da Assunção, normalmente celebrada no dia 15, nesse ano e todos os anos passa para o domingo próximo, como justamente esse final de semana que coincide quase a véspera com o domingo. Então nós celebramos nesse final de semana a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Mas dentro do mês vocacional, nós temos uma certa sequência. O terceiro domingo do mês de agosto, nós rezamos pela vocação à vida consagrada, justamente recordando um pouco toda a consagração de Maria, lembrando justamente da Assunção de Maria, que nos recorda o nosso fim último, para onde é que nós caminhamos, que o nosso destino final é estar com o Senhor, e justamente recorda a vida consagrada, justamente esses valores últimos, os valores pelos quais nós vivemos, e que a pessoa que é chamada à vida consagrada, que vive na vida, no carisma da sua comunidade, da sua ordem, da sua congregação, justamente a vida de oração, de trabalho, justamente na castidade, na obediência, e na pobreza, justamente é alguém que já nos indica a toda a igreja o nosso fim último, que é Deus, e por isso mesmo a Assunção de Maria nos recorda realmente o nosso fim último, para onde é que nós caminhamos, e enquanto nós queremos fazer como Maria a vontade de Deus. Portanto, a vida consagrada. Este final de semana, rezamos por todos os consagrados, tanto de antiga tradição, desde os primeiros séculos da igreja, homens e mulheres, desde os eremitas, cenobitas, etc., começaram a ver uma vida consagrada até as novas realidades de hoje. Através da história da igreja, tivemos vários tipos de consagração que foram passando pela história da igreja. A vida monástica, depois os mendicantes, os pregadores, as novas congregações, as congregações especializadas nas missões, na educação, enfim, fomos passando por diversas situações que foram se renovando. O Espírito Santo sempre vai trabalhando na igreja e sempre vai suscitando novas soluções para os novos problemas. Cabe depois à igreja organizar isso e legalizar de uma maneira tal que possa estar tudo dentro dessa caminhada nossa de igreja. Mas o Espírito Santo é quem vai à frente. Assim como também hoje. Nós temos hoje várias outras formas de consagração. As novas comunidades é um exemplo disso. Homens e mulheres que vivem uma vida juntos, em comunidade, uma vida de consagrados. Assim como também um certo tipo de consagração, até mesmo para os que vivem no mundo, como os casados, como cristãos leigos, mas unidos a um carisma também. Já num passado recente, a igreja também soube ir ao encontro das sociedades de vida apostólica, que é um outro tipo de consagração, também institutos seculares, ou seja, homens e mulheres que vivem no século, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua família, mas são consagrados. Temos vários tipos que apareceram mais na época da Revolução Francesa, de pessoas consagradas e que são incógnitas, ou seja, que ninguém sabe que são consagrados, mas vivem no mundo com pessoas consagradas. Temos diversas formas dentro dessa riqueza da ação do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos e irmãs, peçamos a Deus para que cada vez mais nós valorizemos esse grande dom, essa grande graça. Rezemos pelos homens e mulheres que se consagram a Deus, pelos votos de pobreza, castidade e obediência, dentro de um carisma específico, e que o Senhor suscite sempre vocações santas e perseverantes em toda a vida consagrada. Seja aquelas que são mais de clausura, vida de oração, de contemplação, seja as mais missionárias, seja aquelas que trabalham mais junto aos pobres ou necessitados, junto às crianças, às escolas, enfim, todo tipo de vida consagrada que vai sendo, aparecendo de acordo com a ação do Espírito Santo na igreja. Portanto, esse final de semana,
nós queremos rezar pela vocação à vida consagrada, pedir a Deus por todos os consagrados para que perseverem com entusiasmo, com alegria na sua vida e cada vez mais redescubram sempre o primeiro amor, a primeira motivação e vivam com generosidade e alegria a sua consagração. Ou seja, o tempo passa e nós podemos nos acomodar com a nossa vida. Cabe a nós, a cada instante, estarmos renovando a nossa vida, retomando com alegria a nossa vida também consagrada. Nós temos homens e mulheres santos e santas que viveram no passado a vida consagrada e são exemplos para toda a igreja dessa consagração. Homens e mulheres que viveram a vida inteira dedicada ao Senhor, dedicada aos irmãos, às pessoas ao nosso redor. Cabe a nós, meus irmãos e irmãs, vivermos isso e rezarmos toda a igreja pelas vocações e valorizarmos cada vez mais a vida consagrada. Portanto, o terceiro domingo, do mês de agosto, que coincide também com a festa solene da Assunção de Nossa Senhora, é dedicado a essa reflexão e essa oração pela vida consagrada, tanto de antiga tradição, como também das novas tradições e novas realidades. Mas a festa da Assunção de Nossa Senhora, meus irmãos e irmãs, traz para nós justamente essa direção final. Para onde é que nós caminhamos? Para onde é que nós vamos? O ser humano sempre tem algumas perguntas e nem sempre tem todas as respostas. Nós sabemos que ainda hoje há uma busca frenética de uma pergunta: tem mais alguém nesse cosmos enorme que nós, apenas com lentes telescópicas, achamos alguns lugares longínquos, mas não achamos nenhuma vida, nem mesmo não tão parecida com a nossa, mas nem mesmo água pelo mundo afora, pelo esse cosmos afora. Tem mais alguém? Como que nasceu o universo? É eterno, sempre existiu, vai sempre existir. Isso é possível que a matéria sempre existisse? E ao mesmo tempo, se nada existia e começou a existir, pode um nada produzir alguma coisa? São palavras, meus irmãos e irmãs, que muitas vezes hoje, devido à maneira de se viver, não se pensa muito, mas que vale a pena a gente pensar muito naquilo que a igreja nos revela. Ou seja, que antes que tudo existisse, depois que tudo existir, e acima de todas as coisas, existe um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo e que quis se revelar a nós e nos mostrou que o nosso fim último é voltar de onde nós viemos. Viemos de Deus e voltaremos para Deus. Essa é a festa da Assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora, depois de ter exercido sua missão aqui nesse mundo, volta ao Pai e é levada aos céus, justamente já ressuscitando como Cristo, já que é a mãe do Filho de Deus, a mãe de Deus, Maria. Justamente essa festa que no Oriente se chama Dormição de Nossa Senhora e que nós chamamos da Assunção de Nossa Senhora, é uma ocasião de nós pensarmos nesse fim último, para onde é que nós vamos e qual que é o nosso destino final. E a palavra de Deus que nós ouviremos nesse final de semana, temos a vigília e temos a missa do dia da festa, vai nos indicando justamente isso. A segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, ele contempla isso numa reflexão muito bonita do apóstolo Paulo. Cristo ressuscitou dos mortos, como primícia dos que morreram. O primeiro, ou seja, aquele que ressuscita. Com efeito, se a morte veio por um homem, vem também por um homem a ressurreição. Então ele contempla que por Jesus nos vem a ressurreição. E vai lembrar que com Adão todos morrem, mas também com Cristo todos reviverão. Com o velho Adão nós morremos pelos nossos pecados, mas com Cristo temos uma nova vida. E fala que Jesus é o primeiro, que como primícia ressuscita, depois que pertence a Cristo por ocasião da sua vinda. E a seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado, todo o poder e força, pois é necessário que ele reine, até que todos os domingos sejam debaixo de seus pés, todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. E o último a ser destruído é a morte. Ou seja, Jesus, com a sua ressurreição, vence tudo, vence também a morte.
e nos mostra, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados a estar com Cristo e ressuscitar com Cristo, renovar nossa vida em Cristo Jesus. Então, nessa reflexão da segunda leitura do final de semana, desse domingo, da Assunção de Maria, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios já nos fala dessa destinação final de todos nós. Mas para isso, evidentemente, meus irmãos e irmãs, nós vemos que o Evangelho coloca para nós que já desde o início, quando Maria diz o seu sim e visita a sua parenta, justamente Isabel, já o cumprimento de Isabel já transparece isso. Ou seja, Maria, que já é chamada realmente daquela que acreditou, né? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Ou seja, já o cumprimento de Isabel a Maria já nos fala que reconhece nela aquela que traz consigo o próprio Filho de Deus. Como eu mereço ser visitada pela mãe do Filho de Deus. Bendita és tu entre as mulheres. Aquilo que nós rezamos depois na Ave Maria aparece justamente aqui na palavra de Isabel saudando a Maria. E, ao mesmo tempo, Maria que vai responder, né, a saudação de Isabel com o canto, né, do Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Não é? Ou seja, Maria vai lembrar, o Senhor fez em mim maravilhas. Então, Maria reconhece a graça de Deus nessa saudação que Isabel lhe dirige. E, ao mesmo tempo, já Isabel vai dizer, bem-aventurado é você que você acreditou, porque será cumprido o que o Senhor te prometeu. Não é? Então, parece, meus irmãos e irmãs, todo esse aspecto de que já a leitura de Paulo vai lembrar para nós, Maria, que é saudada por Isabel, que vê a ação de Deus na sua vida e reconhece, através do canto do Magnífica, as maravilhas de Deus em sua vida. Palavras, meus irmãos e irmãs, que nos enchem de alegria, nos fazem vibrar cada vez mais, de ver realmente em Maria se cumprindo a palavra do Senhor, ela que disse seu sim, para que dela nascesse o Filho de Deus. E, ao mesmo tempo, ela é aquela que é representada no Apocalipse, que é a leitura primeira dessa festividade solene, em que a igreja é chamada a ver aquela que está gerando novas pessoas e fazendo acontecer no meio de uma sociedade que persegue a nova vida, mas que aquilo que é atribuído à igreja é também atribuído a Maria, e vice-versa. Por isso fala a leitura do Apocalipse, justamente que apareceu no céu esse grande sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas, número 12 apóstolos, 12 tribos, e o dragão, cor de fogo, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, né? E sobre as cabeças 7 coroas, e que varria uma parte das estrelas do céu. E a mulher estava para dar à luz, né? E o dragão querendo não deixar nascer essa criança. Né? Ou seja, mas ela deu à luz um filho que veio para governar todas as nações. Né? Agora se realizou a salvação, a força e a realeza de nosso Deus e o poder de seu Cristo. Assim como a igreja vai pela evangelização gerando novas pessoas, nós vemos que Maria foi aquela fonte que, através do seu sim, no meio de todas as dificuldades, perseguições, deixa gerar no seu ventre o Filho de Deus. Né? Acontecem as maravilhas através de Maria e do sim de Maria. Por isso, ao final da sua vida, aqui nesse mundo, a igreja vai contemplar na dormição de Maria, ela que é levada pelos anjos ao céu, para dizermos aquele que sempre existiu, que quis tornar-se um de nós, o rosto humano de Deus. Jesus Cristo, né, nasce de Maria e justamente no final da vida leva assunto aos céus, que nos mostra o nosso fim último, a nossa direção final, para onde nós iremos depois dessa nossa caminhada aqui nesse mundo. Que como Maria, nós façamos nossa parte, dizer nosso sim a Deus, deixar gerar em nós o novo homem em Jesus Cristo, nosso Senhor, transmitir essa palavra aos irmãos e irmãs e assim cada vez mais descobrir, cada vez mais estarmos abertos para um dia, já começando aqui nesse mundo, contemplarmos as bem-aventuranças eternas junto do Pai. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.